Boa noite, gente, tudo bem? Sábado de madrugada, ao invés de a gente jogar CSGO, ver o Netflix, ou então estar dormindo, vamos gravar um vídeo sobre física quântica. Espero que vocês gostem. A abordagem que eu vou dar para a física quântica é voltada para os modelos atômicos. Eu não vou buscar abordagens mais físicas ou mais aprofundadas, porque a intenção é fazer vocês entenderem isso. Mesmo assim, é um assunto um pouco difícil. Eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês, beleza? É bom lembrar que quando a gente fala de física quântica, a gente pode ter várias outras abordagens, que são as mais clássicas, como por exemplo, entender como que funciona o efeito fotoelétrico utilizando a física quântica, né, e assim por diante. Eu vou dar um apanhado geral, focar nos modelos atômicos, para vocês entenderem como que a física quântica se relaciona um com o outro, e com o decorrer da explicação da aula eu vou dando alguns exemplos. Diferentemente das aulas, como eu costumo escrever muito, aqui vai ser uma explicação mais oral, para que vocês possam pausar o vídeo, degustar o que eu estiver falando e que vocês possam entender melhor. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um histórico com relação aos modelos atômicos, começando por Dalton, Thomson, Rutherford e depois Bohr. É interessante lembrar que, na realidade, a ideia de átomo vem desde a época dos gregos, dos pré-socráticos, de uma escola chamada escola atomista, em que nós temos Demócrito e Leucipo, que acreditava que a matéria vinha de uma matéria menor ainda e indivisível. Por isso, a palavra átomo. Muito tempo depois, Dalton, resgatando essas ideias, propôs um modelo atômico em que o átomo fosse algo maciço. Por isso, o átomo era maciço, não existia questão de cargas ainda envolvendo os átomos. O átomo era maciço e indivisível. Lógico, a tecnologia foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, até que nós temos Thomson. O Thomson, com o experimento que ele realizou, acabou descobrindo o elétron. Na realidade, é interessante que ele conseguiu achar a razão entre o elétron e a massa e achou um determinado valor. Sabendo a massa, eu acho a carga do elétron. Então, foi um experimento muito importante, porque descobrindo essas partículas, né, os elétrons, a gente começa a entrar num outro mundo mais complexo, porém muito mais interessante. Depois do modelo de Thomson, ele acabou descobrindo o elétron e ele acabou percebendo o seguinte: bom, então na realidade o átomo deve ter cargas positivas e os elétrons circundam essas cargas positivas, porque naquela época ele já começou a imaginar em que existem cargas positivas e negativas que se atraem para manter o equilíbrio. Então, nada mais justo do que imaginar que nós teríamos o átomo positivo com as cargas negativas circundando esse átomo positivo. O modelo, como é conhecido, é o modelo do tipo pudim de passas, em que as passas eram os elétrons circundando e a massa é como se fosse as cargas positivas. Depois nós temos o Rutherford. Rutherford, com a experiência do espalhamento de partículas alfa, entenda que partículas alfa na realidade é como se fosse núcleos de hélio. Isso é um outro ramo da física chamado física nuclear, que se vocês se interessarem eu posso estar gravando um vídeo à parte sobre isso, que é uma física extremamente interessante. Então Rutherford percebeu o seguinte: bom, com o espalhamento das partículas alfa, eu comecei a perceber que na realidade você tem átomos que passam direto pela lâmina de ouro e alguns átomos retornam, só que a maioria atravessa a lâmina. Então, na realidade, o átomo ele é um vazio. Logo, deve existir um centro nele em que a massa dele se concentre naquele centro, que foi chamado de núcleo, para que ao tocar o centro dos átomos de ouro, retorne. Por que eu estou falando disso? Porque a colisão, nem sempre a colisão voltava exatamente no ângulo de 180 graus. Ou seja, batia e voltava. Na realidade, quando batia,
fazia outros ângulos. E isso mostra, e logicamente que a maioria passava por esses átomos. Então o que isso passava por esses átomos de ouro. Então o que isso mostrava? Que na realidade nós temos os átomos um vazio com um centro denso que foi chamado de núcleo. Só que então, porém, ainda não existiam os nêutrons. Na realidade, ele pensou o seguinte: eu tenho um núcleo positivo e uma eletrosfera. Aí ele acabou descobrindo a questão da eletrosfera com órbitas circulares negativa, em que os elétrons circundam essas órbitas circulares. Então agora, a questão da eletrosfera, a ideia do elétron está sendo aplicada de uma outra forma diferente, ao contrário de Thomson. Muito bem, foi muito revolucionário na época isso. Só que existiam alguns problemas. Primeiro, bom, daí o que acabou acontecendo? O Bohr vai, junto com o Rutherford, estudar o seu modelo atômico para poder elaborar um modelo que supere alguns problemas encontrados no modelo atômico do Rutherford. Só que aí acaba acontecendo uma relação muito interessante. Antes, olha aqui o que eu coloquei. Bohr, níveis quantizados. É aqui que começa a entrar a física quântica. Antes de eu falar sobre os níveis quantizados, eu vou contar uma pequena história para vocês. Bom, Rutherford elaborou o modelo planetário dos elétrons, dos átomos, né, em que os elétrons circundam em órbitas circulares, só que existiam alguns problemas. Dois específicos, em que Bohr vai estudar de sua forma teórica, para depois ir para a prática, que seriam os laboratórios, para entender como é que funciona esse fenômeno. Só que o que acaba acontecendo? Existiu um congresso, né, muito famoso, inclusive, em que grandes cientistas da época se reuniram, chamado Congresso de Solvay. Né? E eu não sei se é assim que se pronuncia, mas foi um congresso realizado em 1911, chamado Primeiro Congresso de Solvay, em que muitos cientistas se reuniram para discutir coisas relacionadas à ciência da época, inclusive a física, obviamente. E aí eles acabaram percebendo que na realidade o átomo, que Thomson já tinha descrito, existiam algumas relações que estavam mostrando que os resultados experimentais mostravam que na realidade existia uma relação, mas eles não entendiam qual era essa relação. Que era entre três coisas. Primeiro, a eletrodinâmica das equações de Maxwell. Existia uma relação com isso, com o postulado de Planck, né, a teoria de Planck, e por fim, com relação às dimensões orbitais. O que seria isso? Que as dimensões das órbitas dos elétrons. Três fundamentais, portanto. A eletrodinâmica de Maxwell, a teoria de Planck e as dimensões orbitais. Nesse congresso, antes de a gente evoluir para esse modelo atômico que a gente conhece do Bohr, que foi, entre aspas, o mais contemporâneo dentre esses que eu citei, é bom lembrar o seguinte. Quando o Bohr estava estudando o átomo desenvolvido por Rutherford, ele percebeu dois problemas. Com relação à instabilidade do elétron quando ele era acelerado. Isso tem a ver com a eletrodinâmica de Maxwell e suas equações, obviamente. E ele acabou percebendo um outro problema relacionado às dimensões orbitais. Então, o que ele acabou tirando disso? Bom, deve existir algum ente que a gente não está conseguindo perceber e em que ocorre essa instabilidade do elétron quando ele é acelerado e ocorre esse problema com relação às dimensões orbitais. Então, eu estou seguindo um roteirinho aqui para não me aprofundar tanto. Então, depois disso, a gente pode entender o seguinte. Não sei se eu coloquei a data aqui, do Congresso de Solvay, foi 1911. Em 1911, portanto, que foi durante esse período de 1908 a 1911, o modelo de Rutherford foi bem discutido.
e a partir de então, Bohr passou a desenvolver um modelo atômico mais completo. Voltando, em 1911 teve o primeiro congresso de Solvay, em que eles começaram a perceber uma relação entre teoria de Planck, as dimensões das órbitas e a questão da eletrodinâmica de Maxwell, né, que seria a instabilidade dos elétrons quando ele era acelerado. E com isso, nós temos algumas observações a ser feitas. Por quê? Quando eu falo de teoria de Planck, o que você pensa? Teoria de Planck, para quem estudou isso no ensino médio, a energia é igual a HF. Tá certo isso? Mais ou menos. Vamos pensar de uma forma mais científica, para vocês entenderem melhor o que é física quântica. Aqui tem o postulado de Planck, que foi escrito da forma como você encontraria em livros específicos desse assunto, que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Certo? Só ver uma coisa aqui, tá? Beleza. Vamos ler então aqui a questão do postulado de Planck. Qualquer ente físico com um grau de liberdade cuja coordenada é uma função senoidal do tempo, ou seja, executa oscilações harmônicas simples, pode possuir apenas energias totais, que eu vou chamar de E, que satisfaçam a relação E é igual a N vezes H vezes a frequência. Bom, gente, o que seriam essas coordenadas? Não são as coordenadas que a gente está acostumado a lidar com gráficos, por exemplo, coordenadas, sei lá, coordenadas cartesianas, não é isso. Quando eu falo de coordenada, eu estou falando de qualquer ente físico que represente um momento instantâneo. O que seriam esses momentos instantâneos? Comprimento de uma mola, posição angular de movimentos de pêndulo, por exemplo, comprimentos de onda, oscilações de onda, melhor dizendo, comprimento de mola é melhor, oscilações de onda e a posição, a posição angular do movimento de um pêndulo, por exemplo. Isso seriam umas coordenadas. Essas coordenadas que é citada aqui são entes que representam o momento instantâneo em que o fenômeno físico está acontecendo. Se vocês preferirem, eu tenho aqui no livro a forma como eles definem, que seria exatamente assim. Significa qualquer entidade que descreva a condição instantânea do ente. Mesma coisa, né, gente? Então, basicamente é isso que coordenada quer dizer. E, baseado nisso, vamos entender o que significa essa equação. Bom, aqui eu tenho a energia, esse N é chamado de número quântico, H é uma constante, que é chamado de constante de Planck, e esse Vzinho aqui, uma letra grega, é relacionado à sua frequência. Esse N são números inteiros que variam de 0 ao infinito. Beleza? Eu agora vou colocar alguns exemplos para que vocês possam entender como é que funciona. O que isso quer dizer? Bom, o que isso quer dizer? Quando a gente pega no finalzinho aqui, coordenada é uma função senoidal do tempo, que pode possuir apenas energias totais que satisfaçam essa relação. Aí que está o principal da física quântica. Na realidade, quando a gente fala de fenômenos em que você estuda pela física clássica, que é a física newtoniana, a física clássica, de um modo geral, por exemplo, as variações de energia e coisas do tipo, você considera a energia como se fosse mudanças e variações contínuas. Ou seja, não existe região em que ocorra uma proibição de existir entes naquela região. Ou seja, a variação da energia ela é contínua. Ela não varia, ela não tem níveis separados um do outro. É sempre contínua, varia de 0 ao infinito. Quando a gente fala dessa forma,
na realidade, a energia ela é discreta, ela é quantizada. O que isso significa dizer? Existem níveis específicos em que essas coordenadas, quando a gente fala de uma função senoidal, a gente está falando de uma função que varia dessa forma. Opa! Uma função que varia dessa forma, por exemplo, é uma função senoidal. Essa função senoidal, quando nós estamos falando de coordenadas em relação ao tempo, ela vai variar dessa forma. Então, na verdade, nós temos níveis discretos de energia, níveis que sempre vão obedecer uma determinada proporção. Então, vamos agora entender o que significa quântico. Quando a gente pega quântica, vem do latim quantum, que no plural é quanta. Quanto nada mais é do que a energia mínima daquele determinado ente. Então vamos supor, a energia mínima, o quanto de energia, ela sempre vai variar proporcional a essa multiplicação. Sempre vai variar proporcional a essa multiplicação, quantas vezes forem necessário. Então, essa multiplicação ela é muito importante. A energia varia de forma discreta, é proporcional a um quantum de energia, ou 2, daí depende. Que o que vai variar é esse n. Esse n é chamado de número quântico. Entenderam agora? Então, o que acontece? Quando a gente fala de física quântica, a gente está falando em que agora a energia ela não vai mais variar de forma contínua, em que ela vai de zero ao infinito, não tendo períodos de intervalo. Agora a gente está falando de níveis discretos de energia e que existem energias que são sempre proporcionais a um determinado valor, que é chamado de quantum. Só isso. Obviamente, não é só isso, tem muito mais coisa por trás. Mas quando a gente fala de física quântica, a gente está iniciando esses estudos entendendo o que é um quantum de energia. Entenderam? Quantum de energia, o que é então? Multiplicaçãozinha, sempre proporcional ao H vezes F, né, que seria a frequência, sempre vai ser proporcional a essa multiplicação. Um quantum de energia é sempre proporcional. Isso significa dizer o quê? Que a energia varia não com qualquer valor, mas sempre múltiplo desses valores aqui. Quando você varia sua energia de acordo com esses valores, sendo múltiplo desses valores, significa dizer que você está quantizando essa energia. É sempre múltiplo de quantum, ou seja, a quanta, que é o plural de quantum, obviamente. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Daí, o que vocês podem pedir? Ô professor, então cite aí um exemplo de por que varia, por exemplo, como que pode variar a energia num sistema, por exemplo, de um pêndulo. Que foi que eu falei para vocês, de coordenadas. O que são coordenadas? São coordenadas que representam um ente no determinado instante. Por exemplo, posição angular de um pêndulo, ou comprimento de uma mola, ou oscilação de onda. Vamos dar um exemplo então de um pêndulo. Aqui eu tenho um pêndulo, em que a posição angular dele vale θ. Eu tenho esse comprimento L do pêndulo. Obviamente que se ele chega embaixo, esse comprimento não varia, vai ser L mesmo. Só que qual que é a energia potencial desse pêndulo? Como ele sai desse ponto e vai chegar no outro ponto com a mesma altura, então nesse ponto até esse ponto praticamente a altura não variou. A única variação que acontece é esse Hzinho aqui. Então vamos determinar o valor desse Hzinho, né? Que é quando a gente utiliza essa equaçãozinha aqui. Então antes da gente chegar nesse aspecto, vamos analisar quanto que vale a frequência envolvida nesse sistema harmônico. Vamos lá. Frequência é igual a 1 sobre 2π vezes
aqui é 9,8, né? A gravidade, dividido pelo comprimento, que é 0,1. Raiz quadrada disso, isso vai ser aproximadamente 1,6 segundo a menos 1. Deixa eu ver se é esse resultado mesmo, porque eu já resolvi essas contas. Isso. 1,6 por segundo. Ótimo. Tem a frequência. Agora vamos fazer para a energia potencial do pêndulo. Como que fica? A energia potencial do pêndulo é mgh. Antes, vamos então determinar o que é esse H. Eu tenho esse pêndulo aqui, vamos traçar aqui uma horizontal, aqui fazendo um ângulo de 90 graus. Então agora a gente pode aplicar aqui seno e cosseno para conseguir determinar quanto que vale esse x e fazer L menos x. Bom, eu tenho o ângulo e tenho o L. Quero saber quanto que vale o x. Se eu tenho esse ângulo para cá, eu tenho um L que é a hipotenusa. Se eu aplico cosseno de θ, fica cosseno de θ é igual a x sobre L. Portanto, x é igual a L cosseno de θ. Logo, o H vai valer quanto? L menos L cosseno de θ. Ou seja, L 1 menos cosseno de θ. Esse cosseno de θ e esse L eu tenho. Cosseno de θ é 0,1 radiano. Então daí você vai ter que passar para a calculadora em rad e não em grau. E aqui eu vou ter a altura igual a 0,1. 1 menos cosseno de 0,1. Sabendo dessa altura, eu substituo aqui e acho a energia envolvida. Então a energia, nesse caso, vai ser a massa, que é 0,01, vezes 9,8, vezes vezes o H, que vai ser 0,1, 1 menos cosseno de 0,1. Então essa energia, pelos cálculos, vai ser em torno de 5 vezes 10 a menos 5 joules. 5 vezes 10 a menos 5 joules. Ótimo. Vamos ver agora quanto que varia essa energia, já que a energia varia sempre proporcional a essa equaçãozinha aqui. Bom, eu já achei quanto que vale a frequência, então eu só vou apagar esse lado aqui. Vamos dar continuidade. Energia é igual a H vezes a frequência. A energia vai ser igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência, que é 1,6. Isso vai ser proporcional a 10 elevado a menos 33. Daí, gente, basta você comparar. Olha a ordem de grandeza desse rapaz. Aqui é a energia que varia, né? E olha a ordem de grandeza dessa energia. É muito grande. Se você preferir, vamos fazer uma razão. ΔE sobre E vai ser igual a 10 elevado a menos 33 sobre 5 vezes 10 a menos 5. Aqui vai dar 0,2 vezes 10. Passo para lá mais 5 menos 28. Portanto, a variação de energia vai ser 2 vezes 10 a menos 29. 2 vezes 10 a menos 29. Olha como é diferente, olha como essa razão é extremamente pequena. E é por isso que quando a gente fala em sistema clássico, a gente considera que essa energia praticamente não varia. Mas ela varia. Apesar de ser pequena, ela varia sim. Então, quando a gente quer sair do mundo da física quântica e ir para o universo macro, ir para a física clássica,
basta você considerar essa variação de energia igual a zero. Quando a gente faz esse número, que é o que geralmente acontece, que é o H, opa, lapiseira não, né? Quando a gente faz esse H, por exemplo, praticamente tendendo a zero, nós conseguimos chegar na física clássica. Então reparem, não tem como um pêndulo provar se essa variação de energia acontece e ela é efetiva ou não. Por quê? Ela é uma energia muito pequena. Muito pequena. Então é por isso que ela é difícil de ser provada. Como eu gosto de falar aqui, as ondas estacionárias, igual um exemplo que foi dado aqui, ó, ondas estacionárias de alta frequência de corpo negro, por exemplo, seria um excelente exemplo para provar como essa variação de energia acontece. Porém, tá vendo como essa variação ocorre? Só que ela é tão pequena que ela tende a zero. E é justamente isso um problema muito constante que eles estavam encontrando no modelo atômico. Porque o modelo atômico a gente está falando em ordem de 10 a menos 15, 10 a menos 10, como ordem de grandeza, 10 a menos 10 metros, 10 a menos 15, né, que é até chamado já de Fermi, já de tão pequeno que é. Então, o grande, quando a gente fala, por exemplo, no sistema pendular, aqui a variação ela vai ser muito pequena. E é por isso que ela não é perceptível. E é por isso que a física quântica ela só foi começar a realmente fazer sentido quando a gente diminui o nosso universo, quando a gente vai para menos que um micro, vai para a área nano, para angstrom, para Fermi, 10 a menos 10, 10 a menos 15, para o mínimo. Entendeu? Bom, sabendo disso, sabendo agora o que significa o postulado de Planck, que seria como que essa energia varia, ela é quantizada, ela é determinada, ela é específica, ou seja, ela sempre varia proporcional a um quanto de energia, que nada mais é do que traduzido como a energia mínima, em que ela varia, sempre proporcional a essa multiplicação, ou seja, são níveis discretos de energia. Agora a gente pode ir para o modelo de Bohr. Deixa eu apagar a luz aqui só. Pronto. Bom, sabendo disso, Bohr pensou o seguinte, esses anéis orbitais, desculpa, esses anéis de órbita, esses anéis eletrônicos que eu estou observando no experimento de Rutherford, ele deve ser uma determinada energia proporcional a uma determinada frequência. Então ele pressupôs o seguinte, eu tenho uma determinada energia que ele é proporcional a uma constante K, que ele não sabia qual era. Nesse momento ele ainda não considerava a constante K como uma constante de Planck, vezes a sua frequência, que é o W que ele usa. Bom, essa energia basicamente é a energia cinética envolvida nesse sistema. Por que ele falava de anéis eletrônicos? Porque ele começou a observar que formavam-se anéis no experimento que ele estava vendo. E ele não entendia por que aquilo acontecia. Então deve ser algo parecido com isso daqui, para que aquelas variações pudessem acontecer. Bom, passando disso, ele começou a elaborar o seu modelo atômico. Então ele falou o seguinte, com certeza eu preciso ter dois postulados para que o meu modelo agora esteja completo. O primeiro e o segundo, certo? O primeiro, devem ser obedecidas as condições de Planck e as ondas ser estacionárias. Quando a gente fala de onda estacionária, a gente está falando de equilíbrio, de estado estacionário, de um estado em equilíbrio.
E, a partir daí, a mecânica que vai reger esse estado, ele vai ser especificamente voltado para o que Planck já tinha desenvolvido anteriormente. Lógico, quando a gente fala de estados diferentes, daí já é outra história, né? Daí já não vai ter como a gente fazer esse estudo. Isso foi o primeiro postulado. Para que o modelo atômico dele fizesse sentido, esses postulados precisariam ser obedecidos para que isso acontecesse. E a emissão da radiação, quando ocorria essa emissão, ela deveria ser homogênea. Homogênea. Certo? Então, ele acabou percebendo, bom, aqui eu não vou escrever nada porque eu já falei, ele acabou percebendo o seguinte: eu tenho um átomo, eu tenho um núcleo aqui, eu tenho as suas órbitas na eletrosfera e eu tenho os elétrons aqui. Se eu pensar da seguinte forma, bom, se eu injeto uma determinada energia aqui e esse elétron pula para a camada mais externa, significa dizer o quê? Que eu coloquei energia no átomo para que esse elétron pulasse para uma camada mais energética, mais externa. Só que tem um detalhe, esse estado ele não é estacionário, então a tendência é que isso retorne à situação inicial. Quando ele retorna a essa situação inicial, ocorre a liberação de ondas eletromagnéticas. Se eu estou falando de onda, se eu estou falando de oscilação de onda, eu estou falando de postulado de Planck também. E se eu estou falando de postulado de Planck, estou falando de energias quantizadas. Se eu estou falando de energias quantizadas, eu estou falando de física quântica. Ou seja, sempre proporcional a uma determinada energia mínima. E qual que é essa energia mínima? E é igual a H vezes a frequência. Ele chegou nisso daqui. Ele acabou percebendo que essas ondas eletromagnéticas, quando elas emitiam, elas eram emitidas na forma de energia. E ela sempre era proporcional a quanta energia, né, a quanto de energia. Ou seja, ele percebeu que quando eu saio de um estado estacionário mais energético para um menos energético, eu tenho a emissão de energia proporcional a esse estado. Proporcional ao quantum de energia. Ou seja, aí o modelo de Bohr estava pronto. Ele percebeu que na realidade nós temos os elétrons ocupando determinadas regiões das órbitas, especificamente naquelas regiões. Aqui, nessa região, o elétron não ocupa. Ele ocupa órbitas específicas, porque elas são órbitas que possuem quantidade de energia específica. Lembra que eu coloquei lá no início? É um estado quantizado. Ou seja, energias específicas para cada região, para cada órbita dos elétrons. Isso deve ser obedecido. Para que quando você utilizasse de técnicas para observar qual é o espectro do átomo de hidrogênio, que era o que estava sendo feito na época, iria entender por que determinadas cores caracterizavam aquele átomo de hidrogênio. Porque existem específicas quantidades de energia que emitem aquele comportamento que está sendo observado. E é por isso que nós temos essa especificidade, ela é chamada de um quantum de energia, sempre proporcional a um valor. É uma energia mínima que sempre é multiplicada, né, no caso, quando você está considerando várias órbitas. Bem, basicamente é isso. Eu só queria acrescentar um detalhe. Não vou nem mais escrever na lousa. Além dessas teorias que eu falei para vocês, existem 3 outras teorias que vão especificar bem o momento que nós estamos vivendo nesse aspecto
dos átomos. São três. Princípio da dualidade, que é o princípio de de Broglie, princípio da incerteza de Heisenberg e a equação de Schrödinger. Princípio da dualidade, o que ele fala? O elétron ele pode se comportar ora como partícula, ora como onda. Ou seja, ele tem um comportamento dual. Logicamente que isso vai ser mais abordado para frente. Quando a gente fala o princípio da incerteza de Heisenberg, é justamente a que você não consegue determinar a posição específica do elétron. Na realidade, você contém uma função, probabilidade de encontrar o elétron naquela região. E aí que é muito interessante, porque graças a esse princípio, ao princípio da dualidade, da equação de Schrödinger, que é uma interpretação sobre tudo isso, basicamente, também é uma função probabilidade, né, de certo aspecto, né, tem que fazer umas manipulações matemáticas para entender, que vai começar a surgir os números quânticos. Olha que interessante. E é aí que a física quântica, no caso, né, a química, acaba se desenvolvendo. Então, gente, física quântica começa aqui. Quântica tem a ver com energia. Energia que é sempre múltipla, é sempre múltipla de uma energia mínima. E é por isso que é chamado de física quântica. A aula foi longa, foi um pouco pesada, mas espero que vocês tenham gostado. Vou falar um pouco mais sobre física nuclear, se vocês preferirem. Eu tenho aqui um materialzinho legal. O livro que eu utilizei para poder fazer essa explicação para vocês, nada mais, nada menos do que esse daqui. Recomendo muito, é um livro excelente, bem pesado, com bastante cálculo, para quem gosta, é um tesouro. E eu também utilizei o site da Federal do Rio Grande do Sul, que lá eles contam bem interessante como que foi a história por trás dos modelos atômicos, é bem legal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa estamos aí, qualquer dúvida, é só perguntar, só contactar que a gente faz aí o que for possível, beleza? Abraço a todos vocês, agora sim, bom sabadão. Valeu!